Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa do Sport News FMU. Hoje, 32º programa, né? Precisamos ver só se nós estamos realmente aqui ao vivo, porque... Não, tá tudo certo com o som aqui. O professor Nilson está com um problema aí com o som, não está conseguindo nos ouvir, embora nós possamos ouvi-lo normalmente. Professor Jorge Hatzidakis também está aqui. Aliás, para dificultar um pouquinho mais, ele ainda colocou o Hatzidakis. Você tinha que colocar o Stylianos Hatzidakis, né? E aí você vai descobrir porque todo mundo chama ele de grego, para simplificar, né? A sorte que o primeiro nome, para nós brasileiros, ainda é um nome mais tranquilo. Isso não é uma coisa muito comum para os gregos ter um nome assim, tão fácil de ser pronunciado. Falo isso porque eu tenho uns amigos gregos que o primeiro nome é bem complicado e o Jorge foi um menino de sorte de ter esse nome, Georgios. Professor Jorge, eu sei que se eu for começar a desfilar tudo que você participa ou faz, a gente vai ficar aqui mais ou menos uma meia hora de programa querendo colocar tudo o que você faz na vida, né? Inclusive, eu sei que você coordena também um curso de MBA, na verdade, né, de gestão de esportes, em outra universidade, mas lembrando que nós fazemos parte aqui de uma live da FMU, então a gente não vai falar o nome da outra universidade, tá bom? Eu já sabia. Aliás, já me cobraram isso. Cobraram que você ia falar o nome? Então, mas os demais cargos, todos a gente pode desfilar. Hoje é um dia especial, gente, porque hoje nós estamos fazendo uma singela homenagem, né? Dentro do que a gente pode fazer em termos de homenagens ao professor Álvaro Dias, né? O professor Álvaro Dias, um colega de profissão nosso, falecido no dia 25 deste mês aí por Covid-19, foi entrevistado aqui há uns 5 meses atrás, num programa sobre gestão de clubes, e ele falou juntamente com o professor Charles Eide, com o professor Maurício, né, gerente de esportes do Paulistano e do Círio, e infelizmente, assim, surpreendentemente, porque a gente não sabia nem, né, acho que eu e o Nilson não sabíamos, né, do caso dele, coincidentemente, o professor Jorge, que está aqui presente, foi professor também do professor Álvaro, né, no MBA da outra faculdade concorrente, né, em que eu e o professor Jorge ministramos ali o MBA, né. Então, fica aqui uma singela homenagem por enquanto. A gente vai ver se no final do programa a gente fala mais um pouco aí sobre o professor Álvaro, né? Mas o assunto principal hoje se trata de histórias olímpicas, né? E nós estamos com a pessoa certa. Professor Nilson, o senhor já conseguiu arrumar aí tudo que é seu aí? Como é que as coisas estão? Estou operante. Tá firme e forte. O que Forte. aconteceu? Você estava com desplugado? Não tenho a mínima ideia, Zé. Boa. Foram coisas do além. É aquilo que a gente entende de informática. A gente só sabe que não está funcionando e fuça tudo que é botão. De repente, uma hora funcionar e se fala, começa a funcionar. Consegui acertar. Tem vida própria, né? A tecnologia, né? Eu estou vendo que o professor Jorge está procurando ainda aquilo que ele estava procurando enquanto a gente Não, está eu vou falar do professor Álvaro, então. Deixar um... Boa, Fique à vontade, eu estou aqui procurando, mas estou prestando atenção quando chamarem, eu, apesar de nos últimos anos, acho que até menos que o Zé, ter tido contato com ele, mas é um cara que ele é dentro da área da educação física e ele tinha como início da sua vida aí como técnico de natação, né? Ele tinha a mesma idade que eu e a gente provavelmente começou na mesma época nas bordas das piscinas, né?
E então eu realmente, no começo da profissão, tive um contato muito grande com ele. Ele foi um técnico do Espéria durante muitos anos. Depois, acho que não sei se passou pela Hebraica e acabou na Harmonia, onde ele acabou ficando até, não sei, 30 anos lá. Depois de técnico de natação, virou coordenador, gerente de esportes e assim por diante, né? E durante essa época aqui como técnico, puxa, a gente viajou esse país inteiro junto aí, né? Eu tinha um contato muito bom com ele. E muitos cursos que a gente fez junto, muitas coisas e tal. Então, realmente, apesar de a gente estar distante, eu não sei, distante nesses últimos anos, mas sempre que a gente se encontrava era aquele encontro de irmão, né? Que parece que se viu ontem, né? Então, realmente foi uma coisa que deixou a gente bastante triste, essa perda aí, ainda mais que ele participou aqui com a gente, né? Falando sobre gestão esportiva em clubes, né? A gente, na época, conversou bastante sobre como que estavam os clubes operando na questão da pandemia, né? Ele, inclusive, bastante preocupado, se eu não me engano, ele até participou da live com máscara, porque ele estava dentro do departamento dele, tinha outras pessoas, então ele vinha se cuidando bastante, e faz parte da vida aí, a gente fica, eu realmente estou bastante triste aí, e, e gozado, né? Triste, mas uma certa paz, porque eu tive esse momento com ele agora, que pode ser que eu não tivesse, né? Esse momento de ter 2 horas aí de conversa, de falar sobre a vida, sobre coisas que eu há muitos anos não vinha tendo, eu tive essa oportunidade, né? Então, para mim foi uma despedida, assim, bacana que aconteceu aí. Então, queria deixar essas palavras aí em homenagem a ele, já que hoje nós estamos fazendo um programa aqui também em homenagem ao professor Álvaro, né? Eu entrei em contato com alguns atletas, mas tá difícil, o pessoal tá viajando, tá confuso. Vamos ver se até o final do programa alguém vai aparecer aqui para falar alguma coisa da época que ele ainda era treinador. Situação bem complicada, né? Eu como, né? Boa tarde, Paula. Paula está aqui com a gente, Renato Freitas. O que eu posso falar é que, assim, a gente mantinha contato regularmente, né? Esse negócio do WhatsApp foi uma coisa bacana, porque a gente tem um WhatsApp aí do pessoal formado lá na mesma turma de NBA, né? Inclusive o Jorge também participa desse WhatsApp, e nós conseguimos ali de uma forma ou de outra. Boa tarde, Sidney. De uma forma ou de outra, conversar, né? Conversar, assim, coloca uma mensagem aqui, uma lá, e por conta disso ele pedia sempre, quando ele precisava, ligava para mim para pedir os estagiários da FMU, né? A gente sabe que a FMU tem um sucesso aí bem legal no mercado com relação aos seus alunos, né? São bem informados, e aí o que acontece? A molecada acaba entrando nos grandes clubes de São Paulo aí como estagiários, né? Nas grandes escolas de São Paulo, quer dizer, isso é uma coisa bem bacana. O professor Hélio Rubens Arari também está presente aqui. Que legal, que legal. Hélio, eu vou tentar fazer o Jorge parar de ficar com esse olhar de maluco aí no computador, porque ele está procurando filmes olímpicos, está procurando toda a história olímpica, entendeu? E ele não consegue nem olhar para a câmera, porque ele está alucinado. Tô olhando, tô aqui. Tá olhando. Bom, quem conhece o professor Jorge há muito tempo sabe que, né? Boa tarde, Solange. Olá, Solange Guerra Bueno. Conhece o Jorge? Muito, muito. Ontem ela já me assistiu, ela não cansa, eu não canso dela, ela não cansa de mim. Grande panatleta, futura presidente do Paraná Brasil. A Solange? Que maravilha. Pelo menos estou fazendo campanha para ela, né? Eu espero que sim, porque ela realmente... Vai suceder o grande Pedrinho. Ela realmente tem todos os méritos para isso. Professor Nestor Públio também está aí. Meu paizão, tentando já me aprender ligou um pouco de manhã. mais, olha só, que maravilha. Já deu os parabéns hoje de manhã. Que maravilha.
O Jorge, meu afilhado e padrinho. Eu não posso nem falar nada, porque os dois, né? Tanto o Jorge quanto o professor Hélio Rubens são meus padrinhos do Panathlon também. Sou afilhado deles, né? Embora bom, eu não sei nem como é que o Panathlon está funcionando agora, mas Zé, tem eu, que por conta falar o das... que é o Panathlon, as pessoas não conhecem, que o Panathlon é o É, Senado do Esporte, é uma é, entidade sem fins lucrativos que defende a ética, a gestão, a amizade através do esporte. Então, o Panathlon Clube está no Brasil inteiro e é uma entidade internacional, tem mais de 34 países, a sede é na Itália, e nós temos aqui o Panathlon Brasil, o Panathlon São Paulo, Sorocaba, Juiz de Fora, Jaú, diversas cidades do Brasil. boa. E sempre né? Sempre as pessoas, para acessarem o Panathlon, elas são analisadas, ali tem o seu currículo esportivo analisado, né? Para saber se tem mérito para entrar. Tá? Isso é uma... Mafia Dias, boa tarde. Bom, vamos lá. Jorge, vamos falar de histórias olímpicas. Você, como um mega conhecedor, né, dessa história olímpica, e eu garanto que assim eu e o Nilson não ficamos muito para trás, porque também nós somos fanáticos, né, pelo esporte. A gente com certeza vai te questionar de muitas coisas, né? Eu já tenho uma pergunta logo de saída, e eu sei que o Nilson já está preparando a dele aí, para a gente dar uma esquentada aqui no clima e ver como é que você vai fazer. Eu sei que você tem um monte de filme para mostrar, você quer falar um monte de coisa, mas a gente primeiro vai te jogar na parede, espremer um pouquinho, depois você vai ficar à vontade aí falando todas as Pode suas até tomar coisas. água. Boa, toma um gole forte aí. O negócio é o seguinte, a gente sabe que alguns Jogos Olímpicos tiveram uma certa notoriedade aí nesse calendário olímpico por conta de acontecimentos, né, grandes acontecimentos. Então, tem a famosa Olimpíada Inicial, né, em Atenas, 1896, primeiro, né, o marco aí, né, da retorno dos Jogos Olímpicos, né, com as bênçãos lá do Barão Pierre de Coubertin, muito bacana, né. Ó, o Solange está aproveitando, dando uma lição aqui, viu, Jorge? Colocando aqui no Sobre o nosso... panatletismo. sobre o Ela panatletismo. é candidata. Mas olha, eu acho que eu vou voltar para o Panathlon só para votar em você, Solange. Se eu puder, né? Não sei como é que é a comissão eleitoral, mas não sei se são só os past presidentes que podem votar, né? Tipo o Jorge. Olha lá. Ixi, o Jorge caiu. Mas isso é normal, né, filho? O cara tá em Santos, ele vai ficar nesse entra e sai aí toda hora. Vou esperar ele. Vamos aos Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Solange. Vamos ver, né? Esse Então, não, ano mas eu aí acho que ela. tem... Não, porque tem uma diferencinha aí, né? É, Que, na verdade, quando você fala de Olimpíadas, na verdade, é um movimento, né? Um movimento olímpico olímpico. internacional, né? E que faz a sua comemoração através dos Jogos Olímpicos, né? Da mesma forma que uma das coisas que eu gostava sempre de falar, né? Porque eu já dei aula sobre olimpismo. Olha ele de volta aí. Aí, mano, Pronto. aí. Pronto, voltei. Isso. Então vamos lá. Agora eu vou continuar. Vou continuar a pergunta, né? Porque eu estava no meio da pergunta, você caiu, agora eu vou continuar. O que acontece? Dentre esses jogos famosos aí que tiveram a marcação, falei do primeiro, né? Do primeiro em Atenas, mas aí. Então, nós vamos explicar isso direitinho, Solange. O que acontece? Nós tivemos também, né? E aqui para nós brasileiros, né? Para nós brasileiros, a Olimpíada de 1920, com a entrada. Não, o Hélio está perguntando se eu estudei. Eu falo Zé, assim, faz a Hélio, pergunta. fica tranquilo, não fica me provocando. 1920 nós tivemos a entrada do Brasil nos Jogos, né? E depois de 1920 a gente sempre participou. Aí nós tivemos a famosa Olimpíada de Berlim, 1936, e aí fatos aí que, né, guardam aquela época, complicadíssimos. Até nós passamos um trabalho aí para os alunos da modalidade handball lá na FMU, na graduação da FMU, justamente sobre essa Olimpíada de 36. E aí nós temos
a Olimpíada de 72, bom, tudo bem, vai. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve o cancelamento, né, dos Jogos. Era Londres, se não me engano, não é, Jorge? Tóquio e Londres. Tóquio e Londres, né? Então, aí depois retorna em 48, né? Então, Londres, 48, até para poder mostrar a rápida recuperação, né, da Europa nesse período aí. É engraçado que conseguiu fazer Jogos Olímpicos, você vê a coisa, ele não conseguiu fazer Copa do Mundo de futebol, né? Um negócio bem estranho isso, mas vamos lá. Aí depois nós temos 72, com o Setembro Negro, né? Eu não sei se o Nilson pode nos ajudar aí, já que a delegação atingida a Federação de Israel, eu não sei se você tem algum histórico aí pelo lado dos judeus aí com relação a isso, mas depois 76 em Montreal, que foi a maior até hoje, né? Até hoje foi o maior déficit financeiro, né, dos Jogos. Aí passamos a 80 e 84 com os boicotes, né? E a pergunta é o seguinte: nós já tivemos o adiamento, né, inédito de Tóquio 2020 passar para 2021. Você acha que para por aí, Jorge? Ou nós vamos ter outros itens para ser colocados abaixo do adiamento, tipo maior desastre financeiro dos Jogos, problemas seríssimos com relação a, né, participação de atletas? Como é que você acha, né? Assim, estamos contando inicialmente que vai haver os Jogos, né? Isso é uma... O Nilson, acho que até pela cara dele, não está muito certo que vai ter esses Jogos aí de Tóquio. Eu acho que ninguém sabe de nada. Eu acho que o dinheiro fala mais forte. A Tóquio já começou a prever algumas coisas, então, por exemplo, não vai ser permitida a entrada de público, não vai ser permitida a ida da família olímpica, né? Toda a parentada dos dirigentes, todos os patrocinadores. Então, realmente, vão existir barreiras sanitárias muito fortes, mas os Jogos vão ser realizados porque, senão, o prejuízo financeiro quebra meio mundo. Então, os Jogos já deveriam, se fossem para ser cancelados, havia um deadline onde as companhias seguradoras cobriam o prejuízo. Como deixaram passar esse deadline, com certeza vai ter, nem que seja em número reduzido de atletas, fazer a bolha nos 15 dias, testagem todo dia, mas os Jogos vão ter, vai ser um espetáculo diferente, vai ser um espetáculo televisivo, para ter audiência no mundo inteiro, mesmo porque as pessoas estão dentro de casa, não podem ver, então cada vez mais a tecnologia do Japão vai se destacar, mostrando os jogos de um formato diferente para o público em geral. Eu não tenho dúvida que os jogos vão acontecer de qualquer jeito, mas, como já disse, com uma série de restrições, e aí o mundo que pague, né? Depois os atletas que paguem, mesmo porque, não adianta falar, os atletas dessa geração querem ir para os jogos. Se você pegar alguns atletas antigos, grandes atletas perderam oportunidades de ganhar medalhas quando os Jogos foram cancelados pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, nós temos a própria Maria Lenk, o Silvio Magalhães Padilha, que eram medalha certa em 1940 e acabaram não podendo ir porque os Jogos foram cancelados. Então, os atletas em si, a grande maioria, assim como existe a questão da dopagem, né, que tem aquela pesquisa que diz que alguns atletas responderam, a grande maioria respondeu: se você soubesse que você quer tomar esse doping, não ia ser detectado, mas você morreria depois de ganhar a medalha, você tomaria, a grande maioria concordaria com isso. Então, se os atletas se arriscam a ganhar uma medalha dopados, mesmo com a vida, duvido que muitos deles não se arriscariam a participar dos Jogos e ter a chance de ganhar uma medalha, mesmo que depois eles peguem Covid. Mas as relações comerciais realmente estão se sobrepondo às relações olímpicas nesse momento, e os Jogos vão ser realizados, creio eu. A delegação do Brasil está se preparando da melhor forma possível, né? Teve a missão em Portugal, que naquele tempo, há uns meses atrás, era o lugar mais seguro, e passou a ser um lugar
muito impactada pelo Covid, mas o Comitê Olímpico do Brasil está tomando todas as providências para proteger os nossos atletas e tentar dar as mesmas condições de treinamento que os outros países estão tendo, os países mais avançados que já estão com vacina e já estão tendo atividades. Essa semana mesmo nós vimos aqui um atleta nosso do peso, o Darlan, que mudou lá para o sul para se isolar e para treinar dentro da base do Exército para não ter problema de pegar a Covid na véspera dos Jogos Olímpicos. Maravilha. Então, vai ter. Mas, vamos lá. E as alíneas? Espero não queimar a língua, tá? Não. Eu acho que você... Não, eu acho que é uma... Dentro da minha perspectiva, você falou o que eu estou achando também. Eu não sei quanto ao Nilson aí. Não, eu acho que existem... existem opiniões distintas, né, com relação a ter os jogos em várias frentes, né? Tipo, tem pessoas que acham que é um absurdo ter os jogos sem público, por exemplo, né? Tem países que, e o Japão acho que seria um caso desse, né, que vê a questão dos cidadãos, né, maior do que existe até porque eles têm uma questão financeira muito forte. Eu acho que as Olimpíadas não quebrariam o país se não houver. Não vai quebrar o país, eles já se recuperaram de 2 bombas nucleares, de uma guerra, de um tsunami, de uma usina nuclear que explodiu praticamente, né? Então, eles realmente, eles não seriam Jogos Olímpicos que iriam quebrar o país ou deixar o país numa situação assim. Acho que eles se sentirem que isso pode estar prejudicando a população deles, pode ter uma coisa muito forte dentro do próprio país de não ter a Olimpíada, uma coisa popular, né? Eu acho que tem muitos fatores aí que vão estar acontecendo que é difícil de a gente prever, né? Então, é essa a questão. Eu não faria esse... Eu falei, eu acho que vai ser um dia de cada vez, e hoje eu não diria que vai ter, nem que não vai ter, porque eu acho que cada dia está tendo uma surpresa, né? Quem esperava há 12 meses atrás que a gente estaria hoje, 12 meses depois, nessa situação que nós estamos vivendo hoje aqui, né, no Brasil? Inclusive com todo o planejamento de treinamento que foi readaptado, viagens, competições e tudo mais. Houve um replanejamento, estava se adaptando para que isso acontecesse e, de repente, pau, né? Toda aquela questão do treinamento cai de novo, né? Então, Nilson, sem contar os esportes coletivos... Várias seletivas que eram para acontecer, né? Que foram mudadas, não aconteceram, tem prazo. Então, assim, eu não sei exatamente onde é que vai dar isso, né? Queria dar boa tarde para o professor Ismar aí, que está presente. Grande também, professor Ismar Barbosa. Também deve estar pensando bem nesses Jogos Olímpicos aí. E é isso, né? Não sei, é difícil. Hoje eu acho que a gente... Acho boa a sua colocação, Jorge, acho que está bem embasada, né? Eu acho que é uma posição bem mais embasada do que a minha, né? Que é de acho que, né? Mas hoje eu não cravaria essa situação aí, não. Então, só vou lembrar o seguinte, né, Nilson? As modalidades coletivas, elas costumavam, né, no período pré-olímpico, fazer vários jogos de intercâmbio, participavam de alguns campeonatos. Aí eu dou o exemplo do voleibol, né? O voleibol participava da Liga das Nações, né? Onde você tem aqueles confrontos aí entre diversas nações. Aí você tem a condição de saber como é que o país fulano de tal está jogando, como é que o jogador está, né? Tá bem ou não tá? E nós, pela primeira vez, vamos ter uma Olimpíada em que o pessoal vai chegar sem nenhum desses confrontos pré-olímpicos. Então é aquele negócio, ninguém sabe nada de ninguém, né? Se alguém inventou aí uma jogada nova, ou então inventou alguma tática nova aí de alguma modalidade esportiva, nós não vamos ficar sabendo, e vai ser tudo uma grande surpresa.
Se, né, eu acho que vão ser realizados, o nível técnico vai cair muito, né? As condições de treinamento do pessoal, duvido que hajam grandes recordes mundiais como em outros Jogos Olímpicos. Eu acho muito pelo contrário, vai se reiniciar uma nova era, inclusive nas modalidades coletivas, pelo que você disse. Você pode ter surpresas, pode ter equipes que vão estar desfalcadas de seus atletas, pode ter equipes que estão em condições de treinamento diferenciadas. Então, não existe previsão de quem vai ganhar, os favoritos não são mais favoritos em nenhuma modalidade, então é muito, muito complicado. Mas quando eu falo questão de quebrar os compromissos, os contratos e as multas que o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador têm com seus patrocinadores. O programa top do Comitê Olímpico Internacional depende dos jogos, né? Então você tem milhões de dólares que foram investidos para esses jogos, por isso que vão ser realizados. Por exemplo, e ainda por cima, tem um grande prejuízo que esses patrocinadores vão ter, porque todos esses patrocinadores tinham direito a ingressos, eles tinham todas as campanhas promocionais para serem realizadas nos jogos. Tudo isso foi cancelado. Tudo isso é proibido dentro do Japão. Eu passei outro dia para os colegas o manual de procedimentos na área de marketing dos Jogos Olímpicos, justamente para as pessoas verem quanta preocupação, quanta precaução tem para a questão do Covid. Mas, vamos aguardar. Inclusive, foram 600 mil ingressos já que eles vão devolver o dinheiro, né? Para os internacionais, né? Talvez o público local, talvez eles permitam. O problema é o público externo. Quem está proibido de ir para os jogos são o público, os torcedores de outros países. Mas já existe uma forte campanha de que não fosse permitido que o público local também. Só o público local participasse, que não seria justo dentro do olimpismo, não sei o que lá e tudo mais. Complicado. E agora, com questão aos resultados, pelo menos nos esportes aquáticos, eu tenho acompanhado aí alguma coisa, até no atletismo, tem tido, por incrível que pareça, as poucas eventos que têm acontecido aí pelo mundo, algumas seletivas e tal, tem tido bons resultados, inclusive quebras de recorde mundial, algumas coisas desse tipo, né? O que é surpreendente, né? Numa situação dessa, mas isso faz parte, né, do mundo do esporte, né? O homem surpreendendo a gente, né? E espero que possa ter Olimpíada, porque seria uma grande festa para o mundo nesse momento, né? Que a gente só assista pela televisão. Acho que seria um momento de paz aí para todo mundo poder tá curtindo, torcendo, seria uma alegria. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa conta, né? Porque, assim, da mesma forma que nós, hoje, imaginamos que um novo normal, né, pós-pandemia, algumas reuniões interestaduais, por exemplo, aqui no Brasil, não vão mais acontecer de forma presencial, né? O pessoal vai continuar fazendo essas reuniões virtuais, né? Eu acho que, assim, muita coisa pode acontecer, né? Imaginando que, assim, o marketing pode dar acesso exclusivo a determinado grupo de pessoas convidadas, né, dos patrocinadores, a determinados atletas ou determinadas pós-jogo ou pré-jogo, né, acesso de imagens a determinados lugares que as pessoas comuns não teriam, né, como, por exemplo, a Vila Olímpica, né? Eu acho que muita coisa talvez seja criada. A gente também tem que imaginar que as Olimpíadas vão ser realizadas no Japão e que é um país super tecnológico, né? Eles têm uma visão de tecnologia muito grande, muito forte na evolução dos equipamentos ali diária. Certeza que eles devem estar quebrando a cabeça para pensar o que eles podem fazer para diminuir, né, esse prejuízo que todo mundo vai ter, né? Então, eu pelo menos espero que seja uma Olimpíada super tecnológica, né, onde você vai ter acesso a todas as informações, e isso é uma coisa engraçada, porque você pega Olimpíadas passadas, em termos de tecnologia, né, desde aqueles placares eletrônicos com lâmpada ainda, né, que acendia o número com uma lâmpada, né, e hoje a gente vê a quantidade de informações que a gente tem na tela da TV. Então, acho que agora vai ter um salto muito maior ainda para esses jogos. Não sei se você concorda comigo aí, Jorge, o professor Nilson. Não, concordo. O Japão vai lançar uma série de... Ia lançar presencialmente para o público, né?
mas os patrocinadores vão lançar uma série de tecnologias nos Jogos Olímpicos, desde telefonia celular, de transmissão de jogos, tudo isso, né, é outro mundo para a gente. Eu lembro que eu participei da Universidade há 40 anos atrás, 30 anos atrás, e aí a gente via telão, ficava maravilhado, falava, olha que coisa, e aqui no Brasil nem se sonhava, nós tínhamos o placar eletrônico, como você disse, Digitalmatic com as lampadinhas, né? E lá em Fukuoka, no Japão, você tinha um telão de alta definição dentro do estádio com teto retrátil de beisebol. A abertura foi no estádio de beisebol com teto retrátil com telão HD. Então, a diferença é muito grande. Então, não tenho dúvida que a tecnologia vai predominar nesses Jogos Olímpicos, inclusive para atender os patrocinadores, lançamento de produto e para entreter cada vez mais o público. Eu só complementando duas coisas nesse sentido. Uma que eu também acho que a virada, na verdade, independente da Olimpíada, para o esporte, né, vai ter um novo momento. Eu acho que um dos itens que vai estar falando sobre essa virada, além de uma gestão totalmente nova que nós vamos ter que inventar para o esporte se reestruturar, se reinventar no mundo principalmente no Brasil, né? Coisas que a gente nem está imaginando que possam acontecer, eu acho que vão ter que ser reinventadas ou inventadas para que o nosso esporte possa progredir, possa continuar, mas eu acredito que um dos itens é isso. Eu acho que a parte de tecnologia vai ser um dos fatores fundamentais nessa reinvenção, desse novo momento do esporte no mundo, depois toda essa situação aí que nós estamos vivendo agora. Agora, eu queria só botar mais uma questão, né, que não depende só do Japão, né, pessoal? A gente viu quando teve a Olimpíada aqui no Brasil, o quanto os países em volta, os países perto, eles estão envolvidos, né? Tem equipes que não iam ficar, delegações que não iriam ficar no Japão, provavelmente, iriam ficar na Coreia ou na Nova Zelândia, porque não teria local para todas as delegações estarem, né? Então, você está envolvendo vários outros países do mundo, né? Que tem que estar também de acordo com essa situação da Olimpíada, né? Não adianta só o Japão falar, eu vou fazer a Olimpíada, mas os voos que vão sair não sei de que parte do mundo, aqui não vai voar nenhum voo, não vai vir, não vai voltar. Aquelas cidades que iriam receber delegações, tipo, sei lá, na Nova Zelândia, na Coreia, na China, que são próximas ao Japão, que estariam recebendo essas delegações para fazer sua pré-temporada, sua adaptação, não falarem não, aqui nós não vamos receber, né? Então, são muitos fatores ainda que vão ser levantados, que está além do próprio Japão, né? Só queria levantar isso aí. Por isso que eu acho que nós temos um momento difícil. Mas, pessoal, os Estados Unidos está com, acho que 40% das pessoas vacinadas, né? O Brasil já está com 17 milhões de pessoas vacinadas. Alguns países do mundo menores aí estão com a população inteira. Pode ser que daqui 2 meses a gente tenha um outro cenário aí e que mude as coisas, né? A vacinação e tudo mais. Vamos rezar, né? Ô, Jorge, Oi. Olha essa pergunta da Solange. Já vi. Isso é uma coisa que eu sempre pego no pé das pessoas, né? Existe o hábito de falar que nós vamos para uma Olimpíada. E as pessoas, os meus alunos sempre lembram que eu falo que não, pelo amor de Deus, nós estamos numa Olimpíada. Olimpíada é um período de tempo de 4 anos, como uma década é 10 anos, um século é 100 anos, uma Olimpíada é um período de tempo de 4 anos que os gregos contavam em número de Olimpíadas. Então, as Olimpíadas não param de ser contadas. Os Jogos Olímpicos são a festa de abertura de uma nova Olimpíada. Então, a Olimpíada do Japão já está acontecendo desde o ano passado. Por isso que não mudou, continua 2020. Porque, independente do ano que foi realizado, é a cerimônia de abertura de uma nova Olimpíada, que começou ano passado. E a próxima Olimpíada vai começar em 24, com os Jogos Olímpicos de Paris e assim por diante. Então, eu fico louco da vida com jornalistas. A comemoração é que a festa de abertura, a festa de abertura de uma nova Olimpíada são os Jogos Olímpicos. E os jornalistas, a gente tenta falar isso, mas, não, todo mundo conhece como Olimpíada, a gente acaba incorporando e até cometendo um ato falho
que a gente vai para uma Olimpíada. Não, a gente está numa Olimpíada. Terminou a Olimpíada do Rio de Janeiro e começou a Olimpíada de Tóquio, que é esse período de 4 anos que vai de 2020 até 2024. Então, eu vou só colocar uma situação aqui, que eu também, nas minhas aulas, eu sempre falei, e aí vou colocar isso em pauta aqui para todo mundo discutir. Eu acho um barato quando os mesmos jornalistas, eles falam assim que os jogos, né, o esporte chegou a parar guerras. E eu falo assim, olha, há controvérsias, né? E a controvérsia maior, acho que é do meu entendimento da história, né? Lembrando que os Jogos Olímpicos da Antiguidade era uma atividade religiosa na antiga Grécia, né? Que o período onde eram realizados os Jogos era um período de homenagem a Zeus, que era o principal deus da mitologia grega, né? E por conta dessa homenagem a Zeus, as guerras paravam, né? Não digo tanto a homenagem, mas o medo, né, de que Zeus pudesse fazer alguma coisa para aquele que continuasse a guerrear em pleno período de comemoração dos Jogos. Né? Só lembrando, Arthur, não eram só os Jogos Olímpicos, eram os mais importantes, mas você tinha outros jogos de importância. Sim, tinha os vários Jogos Nemeus, os Jogos Píticos, os Jogos... Que eram todos de fundo religioso. Eram 4 grandes jogos na Grécia Antiga, que eram realizados em homenagem aos diversos deuses da antiguidade. Todos com fundamentação religiosa. Então, o que acontece? Paravam as guerras porque eles temiam os seus deuses, né? E aí, por conta disso. Agora, a forma de comemorar esta homenagem era através do esporte. Então, é uma coisa que, assim, as pessoas precisam se aprofundar um pouco mais nisso, porque falar, olha, o esporte chega a parar guerras, né? Talvez seja mais impressionante você saber que houve uma paz no Haiti, porque a seleção brasileira foi fazer um amistoso lá, né? E aí não tinha nada de religioso, realmente o esporte parou aquele momento. Sim, o próprio Pelé parou a guerra na África de 2 países que o pessoal queria ver o Pelé jogar. Por isso que eu estou falando. Então, assim, é mais fácil você falar, olha, o Pelé parou guerra, a seleção brasileira de futebol parou uma revolução, né, num país, do que você falar que os jogos, né, o esporte chega a parar guerras, né? Então, pelo menos com base no passado, eu acho que a gente tem que pular essa fala e seguir em frente, imaginando que o esporte tem um lugar... Não é que precisa esquecer isso, né? Inspiração. O movimento olímpico tem o objetivo a paz. É uma inspiração, é um modelo que o Barão de Coubertin criou, um inspiracional de motivar os jovens à integração através do esporte e parar a guerra. Ele nunca só um erro de entendimento, né, Jorge? É um erro de entendimento. As pessoas acham que o atleta vai chegar lá, vai colocar a mão na frente do cano e por conta disso o cara vai parar de atirar. E não é por conta disso. É por conta E aí está claramente nesse exemplo do Pelé, né? É por conta do significado que aquela pessoa traz quando chega no país, né? Todo mundo queria ver o Pelé. Então, por conta disso, houve ali um armistício, né? Olha, vamos parar para ver o Pelé jogar, porque ele está vindo aqui só para... Né, em homenagem ao nosso povo, a busca pela paz. Mas né? Quem gosta de esporte sonha que o esporte pare guerras, faça bem para a saúde, seja motivador. Esse é o nosso sonho. É diferente da realidade. Aqueles filmes que a gente vê na internet de realidade e expectativa. A nossa expectativa é que o esporte só tenha lado positivo e lado bom. Na prática, a gente sabe que isso não acontece, mas nós continuamos vendendo o discurso do lado bom. E mesmo marqueteiramente, a parte ruim a gente tenta esquecer ou esconder. Entre nós, profissionais de educação física, entre treinadores, nós temos que debater, discutir, brigar e criticar o que é ruim. Mas perante o grande público, como forma de entretenimento, nós temos que vender a imagem positiva. É isso que o jornalismo em geral faz, que é uma das poucas oportunidades que o jornalista só fala bem e não vê só o lado negativo. Então, durante os Jogos Olímpicos, os jornalistas elogiam, enaltecem e falam coisas boas, sendo que em outros tempos a gente só tem notícia ruim de briga, de política, de roubo, de etc. Então, é o momento de arejar a cabeça. E esse papel o esporte faz muito bem e esperamos que continue assim. E eu, pessoalmente, tenho uma grande expectativa que nós, profissionais,
continuemos valorizando o esporte, os Jogos Olímpicos, o movimento olímpico, apesar dos seus problemas, apesar de todas as mazelas que ele tem. Concordo com você. Vocês acham que algum dia vai haver algum... Olha a pergunta aí. Hoje a gente tem esses vários esportes de rua, né? Vários esportes que acontecem, né? Que não dependiam de grandes confederações, associações e do próprio Comitê Olímpico, tipo o skate, o surf. Esses esportes estão sendo trazidos para dentro dos Jogos Olímpicos pela sua visibilidade, né, pelo público que segue ele, né? Vocês acham que algum dia os esportes, jogos eletrônicos vão estar nesse painel também? Existe essa possibilidade? Olha, Nilson, eu acho que a gente... Vocês acham que a Faculdade de Educação Física vai ter que trabalhar um pouco mais com a tecnologia, pensando em jogos... porque a gente pensa no game, né? Eu não sou grande no jogo, né? Nesses games como apenas uma coisa que a pessoa fica sentada lá e fazendo, né? Hoje em dia, na verdade, esses games tem muitos que são usados pela fisioterapia, né? Para recuperação de pessoas, são usados inclusive para atletas de algum, por exemplo, cara que faz corrida de automobilismo, né? Utiliza esses games para treinamentos e coisas do tipo tal, né? Vocês acreditam que o jogo vai haver essa entrada na educação física, né? Como é que isso vai se acontecer? É uma coisa complexa, mas acho que o mundo está caminhando para isso um pouco. Nilson, eu dei a disciplina de tecnologia, de inovação aí na FMU durante bastante tempo e justamente eu abordava muito essa questão dos videogames, tecnologia ligada ao esporte, né? Se você pegar o futebol no início do século, ninguém imaginava que ia ser a potência que é. Tem uma série de modalidades esportivas que as pessoas não imaginavam que iam atingir o nível que estão. Então, não adianta a gente ter restrição ou preconceito a qualquer novidade, seja nos Jogos Olímpicos ou não. Eu costumo dizer que o ser humano gosta de competir naturalmente. Quando eu discuto isso na área de sociologia, tem pessoal que me bate, né? Mas eu sempre considerei a competição natureza humana. Se você colocar as crianças para jogar jogo de estafeta, elas se matam para ganhar o jogo de estafeta sem saber que aquilo é uma competição. Apesar que as pessoas falam que não, que isso é provocado pela sociedade capitalista, na minha humilde opinião, não é. As pessoas adoram competir, adoram jogar, adoram disputar qualquer coisa, né? Então, hoje você vê novos esportes aí, eu acompanho nas redes sociais, campeonato de guspe à distância, bolinha de... Todas as pessoas fazem competição, vira campeonato municipal, estadual, criam federação, confederação, e aí vira um monstro. Mas começa lá na rua, no bairro, que as pessoas querem que alguém organize aquela competição. A gente organizava, quando era criança, jogo de botão, né? O campeonatinho nosso, nós organizávamos, tinha uma arbitragem. Então, isso vai crescendo, e assim que cresceu o esporte moderno, e assim que cresceram as competições. As competições são da nossa natureza, pelo menos da minha. Eu adoro competir, eu tenho a capacidade de somente competir por prazer, não querer ganhar a todo custo, que algumas pessoas têm, mas é isso que é importante. E o espírito olímpico é justamente esse, né? Apesar que tem toda a fantasia, que não, o importante é competir, participar, não é vencer, etc. Mas o espírito olímpico, o movimento olímpico, as ideias do Barão de Coubertin, o Barão de Coubertin tinha um princípio educacional muito grande que as pessoas esquecem. Então, nós temos o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, nós temos as ideias do Comitê Mundial Pierre de Coubertin, que mostram as ideias do Coubertin, que hoje todo mundo só lembra dos Jogos Olímpicos, mas não. O início dos Jogos Olímpicos era um motivo educacional. As pessoas têm que perceber que o esporte bem orientado, bem apresentado, é uma ferramenta de educação, uma ferramenta de formação do caráter das pessoas muito bom. Agora, se os professores não trabalham isso, se os treinadores não trabalham isso, e se a sociedade não trabalha isso, acaba tendo desvio. Então, é muito importante, isso é uma coisa que eu defendo empolgado, e a gente tem
O esporte pode unir as pessoas, como pode separar? Pode, mas quantos de nós adoramos bater uma bolinha de final de semana, reunir os amigos para bater um vôlei na praia? Então, isso é uma das poucas coisas que atrai muita, mesmo um jogo de baralho. As pessoas se reúnem para ficar jogando baralho. Logicamente, aí tem os vícios, etc. Tem o lado bom e ruim. Como tudo na vida, tem o lado bom e ruim. A gente tem que valorizar o lado bom e tentar acabar com o lado ruim. Isso nunca vai acontecer, mas eu acredito que no futuro nós vamos ter Jogos Olímpicos de videogames virtuais, vamos, né? Mas não precisa ser necessariamente dentro dos Jogos Olímpicos. Como o Comitê Olímpico Internacional, ele veio o lado comercial. O Comitê Olímpico Internacional percebeu que o jovem estava tendo pouco interesse pelos Jogos Olímpicos, diminuiu o interesse, a faixa etária pelos Jogos Olímpicos. Então, ele começou a introduzir modalidades esportivas que os jovens gostam. Criou os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno da Juventude. Para quê? Para atrair a juventude. Daqui a 40 anos, esse grupo já não é mais juventude. Então, pode ser que apareça outra modalidade esportiva que essas pessoas se interessem, como os jogos eletrônicos. E aí vai ter que se criar novos eventos, novas competições, como jogos eletrônicos. O próprio Jogos de Radicais, né, criou o X Games, que era um evento privado, para incentivar skate, bicicross, patinação, alpinismo, e agora os Jogos Olímpicos comercialmente está incorporando. Como no futuro todas as modalidades querem participar, não tem necessidade, mas querem fazer parte do programa olímpico, que está muito grande, está muito inchado e não vai permitir novas modalidades sem a saída de outras. Mas isso tudo é que nós temos que valorizar como profissionais de educação física e, independente disso, como pessoas que gostam do esporte, que amam o esporte e que veem o esporte uma ferramenta de integração e de educação. Uau, hein? Então, vocês veem como são as coisas. Eu acho que essa história da substituição é importante a gente colocar, né? Porque existe um limite de hospedagem de atletas numa cidade que cedia os jogos, né? Então, por isso a necessidade de substituir algumas modalidades por outras. Então, modalidades que não fizeram muito sucesso tendem a cair, né? Da mesma forma que a gente está falando desses novos jogos, o voleibol, por exemplo, agora oficialmente, né? Você entrando na Federação Internacional, tem o voleibol na neve, né? E o voleibol na neve é justamente para poder participar dos Jogos Olímpicos de Inverno, né? Então, ficou aquela história. Tá vendo? Você vivendo e aprendendo. Essa para mim é novidade. Eu nunca vi um negócio desse. Então, mas tem. E como é que é? O cara de roupa de neve? Como é que não, normal. O cara tá de agasalho, jogando voleibol numa quadra. Mas no gelo, escorrega? Não, no piso de neve. Tá. Deixar claro, porque as pessoas... fosse areia. É isso. Se você olhar, você dá a impressão de que é um voleibol de praia. Mas, na verdade, os caras estão jogando na neve, né? Os caras, se não me engano, pode jogar até de luva, né? De luva protetora e tal. Então, Agora, tem uma característica que acho que vai ter que rodar muito. Tem no YouTube, né? Isso aí? Eu vou dar uma olhada. Tem no site da Federação Internacional de Voleibol, da FVB. Você pode clicar lá, você já vai ver que tem os campeonatos já de esportes na neve, do voleibol na neve, justamente para que possa participar dos jogos. É um negócio estranho para nós, né? Mas para quem vive em clima de neve, fica sempre aquela pergunta, né? Por que não? Agora, o que eu acho estranho, lógico, né, vou ser sincero, eu não fui a fundo aí, né, no estudo dessa nova modalidade, mas, por exemplo, o vôlei de praia, ele só para se tiver chovendo com raio. Se tiver só chovendo, continua o jogo. Eu não sei como é que vai ser uma tempestade de neve, né, porque a densidade da tempestade de neve é diferente, como é que a bola vai poder, né, transitar aí no meio dessa história toda. Não sei como é que vai ser, como é que é especificamente essas regras. Mas é uma outra modalidade. Né? Não, que você está achando que é o ar livre, né? Pode ser fechado. É o ar livre. Não, o ar livre. Você pode fazer um ginásio fechado com neve e jogar. Não, poder pode, mas é o ar livre. Acho que foi feito para ser feito ao ar livre. Né? Do mesmo jeito que o vôlei de areia. O vôlei de areia, participa dos jogos? Participa. Né? Nós aqui, por exemplo, fizemos os jogos no nosso inverno, embora sejam jogos de verão, no nosso inverno. E a gente talvez não tivesse, né, nunca imaginado que ia chover tanto quanto choveu. Né? Mas teve o vôlei de praia normal. Né? O tênis foi disputado em quadras abertas. Né? Então, assim,
modalidades que foram criadas para serem feitas ao ar livre, elas vão continuar sendo feitas ao ar livre e vai ter que encarar ali o que acontecer com relação ao tempo. O surf, por exemplo, em Tóquio, pelo que eu vi ali, não pode ser feito em Tóquio. Ele vai ter que ser feito numa outra praia, bem distante de Tóquio, porque é uma praia que você consegue tem surfar. Inclusive, teve um movimento, aí o Jorge acho que pode falar um pouco mais, quando estava antes da Olimpíada do Rio e logo depois da Olimpíada do Rio, que ele chamava o Movimento 2020, né? Que o COI estava trabalhando em cima disso, né? E o meu entendimento é que esse movimento morreu. Havia muitas discussões dentro do COI de como ser os Jogos Olímpicos daqui para frente, né? E a ideia era que já sabia-se que uma cidade só cada vez teria menos condições, infraestrutura, dinheiro para fazer, então que fosse dividido em várias cidades do mesmo país, tal. Eu não sei se isso era a grande discussão, né, do movimento 2020. Nilson, continua sendo, né? Já saiu um novo documento, 2020 mais 5, que é o estudo justamente de diminuir o custo dos jogos, a concepção de ter jogos com instalações permanentes também tem mudado muito, né? Então, tem se sugerido a construção de jogos com instalações temporárias, que é reduzir o custo dos jogos, porque se tornaram inviáveis para uma única cidade. E até mesmo se aceitar. Os jogos já tiveram em diversas sedes, né? Além do futebol, que acaba sendo realizado em diversas sedes, muitas vezes a vela é realizada em outros lugares. Nós tivemos diversas situações que os jogos são divididos. Até agora, nenhum país conseguiu fazer 2 países fazer os Jogos Olímpicos, mas isso não está fora de cogitação. Então, tem um documento que está em vigor da 2020 e agora 2020 mais 5, que são os princípios do Comitê Olímpico Internacional de governança, de compliance, de redução de custos, de sustentabilidade. Então, esse documento está em vigor, inclusive, outro dia eu passei para todo mundo. Isso facilmente você encontra no site do Comitê Olímpico Internacional, na Biblioteca Olímpica. Você tem todos esses documentos à disposição para baixar e ler em inglês e francês, e em alguns casos em espanhol. Inclusive a Carta Olímpica, que é o Estatuto do Comitê Olímpico Internacional, que diz, inclusive, tudo o que é necessário para a organização de jogos, como vai ser a cerimônia de abertura e tudo mais. Jorge, a Mafê Dias está colocando aqui, infelizmente a patinação artística não entra nas Olimpíadas. É um esporte pan-americano, né? Ele entra nos Jogos Pan-Americanos, mas ele não chega nas Olimpíadas. Você tem alguma informação? Porque... Na realidade, como eu disse, muitos esportes querem entrar nos Jogos Olímpicos. Existem uma série de regras para um esporte fazer parte do programa olímpico. Um exemplo, eu não vou dizer patinação artística, mas, por exemplo, futebol de salão, que era porque não era, que ia fazer parte dos Jogos Olímpicos. E nunca foi, porque não existe interesse político. Futebol de salão, apesar de ser jogado no mundo inteiro, existe uma diferenciação de regras, a FIFA impôs regras próprias, não existe interesse do futebol de salão entrar nos Jogos Olímpicos da FIFA ou assim por diante. A FIFA faz muita força, né, para não perder esses... Porque a FIFA, na realidade, o futebol ela não queria participar dos Jogos Olímpicos. Ela participa por questão de tradição. Tanto é que as seleções que jogam os Jogos Olímpicos não são as seleções principais, porque ela não quer concorrência para a Copa do Mundo, certo? Agora, as outras modalidades, as modalidades que não são tão populares mundialmente, têm que cumprir uma série de exigências. Então, hoje, tem um número certo de países que tem que estar praticando esporte, tanto na categoria masculina quanto na feminina. Você tem que ter audiência internacional, você tem que ter unificação das regras. Então, muitos esportes querem entrar nos Jogos Olímpicos. Cada novo esporte quer entrar nos Jogos Olímpicos. Mas não dá, não tem espaço físico, não tem condições financeiras de ter todos os esportes participando dos Jogos Olímpicos. Por isso, até que cada país que é sede acaba escolhendo 2 ou 3 modalidades para serem esportes de demonstração, que fazem parte de alguns Jogos Olímpicos e nos outros são retirados. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso. Eu adoraria, tem diversas modalidades, também tem que ter não pode ter uma hegemonia de um país só, de alguns países. Então, tem algumas modalidades esportivas que sempre vai ter um país que vai ser medalha de ouro, apesar que isso acontece em algumas modalidades olímpicas, né? Mas isso também faz parte. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma concorrência entre os países nas modalidades que querem entrar nos Jogos Olímpicos para atender o interesse desses países e do programa olímpico.
Uau, né? A gente tem até que parar um pouco para respirar, né? Porque não, eu acho que assim é um negócio engraçado. Os Jogos Olímpicos, né? A comemoração toda desse movimento olímpico que é feito de 4 em 4 anos, tal, tem toda uma história, né? Pelo Barão de Coubertin e tudo mais, e se mantém, e acho que com a maior razão se mantém até os dias de hoje, né? Essa fundamentação aí histórica. Mas, querendo ou não, cada país também aproveitou esse período, né, que nós chamamos aí de período olímpico, né, esses 4 anos de intervalo entre uma Olimpíada e outra, né, que é o que vai acontecer agora, vai diminuir um ano, né, no próximo ciclo olímpico, e aí colocaram também suas próprias regras, né. Então, nós aqui temos, por exemplo, a eleição das confederações brasileiras são dentro dos ciclos olímpicos, né? As federações esportivas estaduais também estão se ajeitando para que também sejam feitas, né, durante o ciclo olímpico. Então, quando você tem essa organização toda baseada, né, nos Jogos Olímpicos, quer dizer, a gente sente muito a mudança quando você, por conta da pandemia, né, acontece esse adiamento de um ano, né? Então, acho que, assim, de alguma forma, nós também, no Brasil, que é um país que, poxa, está muito difícil para se organizar em termos esportivos, né? Eu falo isso porque o Jorge também é um grande estudioso aí da história do esporte aqui no Brasil, né? De todas as coisas. Embora não concordasse muito com aquele movimento mão de ferro do CND, né, antes da lei Pelé, né, antes da criação do Ministério do Esporte e tudo mais, nós éramos todos chefiados pelo CND, o CND mantinha o esporte brasileiro dentro de uma redoma ali que impedia, de alguma forma, que o esporte fosse usado para outros fins, né? Então, assim, na época do CND, você não encontrava essas grandes falcatruas, né, financeiras, você não encontrava grandes acusações e tal. E aí, depois da extinção do CND, nós ficamos ali sem uma entidade, por exemplo, que pudesse controlar, né? Posso te corrigir? Por Não é que favor. não tinha falcatruas, é que não tinha dinheiro para ter falcatruas. Então, na época do CND, o esporte não tinha dinheiro. Agora, a partir do momento, não só no esporte, como em qualquer área de atuação, a partir do momento que aparece a ter dinheiro, seja de privado ou seja público, sempre existe espertinho que ganha dinheiro. Então, não é o CND que resolvia os problemas do esporte. Infelizmente, isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Olha, é que a gente tem complexo de vira-lata. A gente fala, porque é no Brasil. Vocês viram que o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio também se demitiu por ter sido acusado de ter comprado votos para Tóquio ganhar. Então, não é uma coisa brasileira, é uma coisa mundial. A vaidade humana, a cobiça humana acaba deturpando os valores. Por isso que eu defendo sempre os valores do movimento olímpico e os valores do olimpismo para todos. Esse é um sistema. Os Estados Unidos está pouco se lixando para o sistema olímpico. Então, a NBA é um sistema próprio. O beisebol americano está se lixando para o movimento olímpico. Eles fazem a World Series deles lá, é eles que fazem a regra e quer que se dane. Eles falam que é campeonato mundial de beisebol porque eles se organizam e tem atletas do mundo inteiro. Então, nós temos que tomar cuidado, a gente sempre fala, a gente discute isso muito, né? A gente briga muito nesse sentido, que as pessoas deturpam e sempre vem o lado negativo. Todo dirigente esportivo é picareta. Não é. Existem bons e maus dirigentes. Existem bons e maus médicos, bons e maus políticos, bons e maus professores. O que nós temos que saber é ter a capacidade de observar e separar o joio do trigo. E isso é uma coisa que o movimento olímpico tenta ajudar. O movimento olímpico tem suas falhas, mas tem mais qualidades do que defeitos. Aí as pessoas metem o pau em alguns modelos do Comitê Olímpico Internacional que, no tempo que foram organizados, eram pertinentes. Então, eu já vi alguns pesquisadores, alguns colegas nossos, falarem, não, que o movimento olímpico nasceu da aristocracia e queria uma ditadura no esporte. Não é, que naquele tempo isso era normal, era uma coisa habitual. E hoje não é mais aceito. Então, os tempos mudaram, as histórias mudaram. O Barão de Coubertin não gostava de mulheres nos jogos.
ele era machista. Não, é que naquele tempo ele via a mulher de uma forma delicada, ele foi criado pela mãe e por não sei quantas irmãs e tias, então ele via o lado, ele achava naquele tempo que a mulher tinha que ser preservada. E aí, hoje nós vamos falar que ele era machista, que ele era homofóbico, e não é assim. Você tem que contextualizar quando nasceu. O Barão de Coubertin, naquele tempo, ele escolheu para ser membro do Comitê Olímpico Internacional pessoas que não dependessem do Estado, pessoas que eram ricas, para poderem fazer o que achavam melhor para o movimento olímpico. Com o passar do tempo, isso passou a ser um problema que passou a ser um grupo de elite. E aí, hoje, se popularizou, os atletas participam e tudo mais. Então, o contexto histórico tem que ser levado em consideração em todos os estudos sobre olimpismo e movimento olímpico. O que era certo antigamente no movimento olímpico e no esporte, hoje é considerado errado. Mas não se pode acusar o Barão de Coubertin, ou quem era do movimento olímpico antigamente, de fazer coisas erradas. A gente faz, nós que vivemos o esporte da época do amadorismo, né, Zé? A gente fazia as coisas que hoje são impensáveis. Eu, como professor de educação física, enfiava 10 alunos no carro e levava para ir jogar no final de semana. Hoje, se o professor colocar 5 alunos no carro dele, vai ser processado. Porque o aluno não pode sair da escola, não pode pôr aluno no carro, não pode levar de final de semana, aí ele vai querer processo de trabalho. Então, tempos diferentes, atitudes diferentes, e nós temos que nos adaptar a essas mudanças. Kombi sem o banco. Sim. Quantas vezes eu viajei de Kombi sem banco aqui dentro de São Paulo? E olha, eu não vou falar nomes, óbvio, né? Mas eu estudei num colégio aí de classe média alta em São Paulo, e a gente, quando tinha que jogar por esse colégio, primeiro que assim, quando nós conseguimos a Kombi, foi um progresso, porque no começo ali dos jogos, né, pelo colégio, a gente ia na base do, olha, o professor falava, a gente se encontra lá, tá, pessoal? Então ele ia com o material no porta-mala do carro dele sozinho, estacionava, que é o que tem que ser hoje, né? Pelas regras, né? Hoje tem que ser isso daí, né? Mas aí depois teve um progresso que conseguiu uma Kombi sem banco. Então tirava aquele banco, porque a quantidade de gente que tinha que entrar na Kombi não cabia nos bancos. Então o pessoal ia sentado no chão ali, se acomodava, só tinha o banco do fundo e o primeiro banco do motorista. A gente até brincava, né? Quando alguém mexia com alguém de dentro da Kombi, levantava um monte de cabeça assim, né? Tinha 40 dentro da Kombi, né? Só poderia ter 7, tinha 40. Mas outros tempos, né? Outros tempos de regulamentação. A gente tem que agradecer que essas regulamentações chegaram pelo ponto de vista de segurança, né? Mas é óbvio que, por um outro lado, né, travaram aí essas intenções amadoras, né? Agora, eu só queria fazer uma correçãozinha, Jorge, que você falou que não tinha dinheiro, e eu vou falar assim, olha, o dinheiro que se tinha, não é que não tinha mesmo, esses grandes volumes de dinheiro não tinham, mas o dinheiro que se tinha, tinha dono, e esse dono estava bem próximo, ou seja, os clubes pagavam, e quando os clubes pagavam, eles tomavam conta do dinheiro, tomavam conta das federações, das confederações, para saber o que esses caras faziam com o dinheiro dos próprios clubes. Hoje você pega uma organização completamente diferente, né? Você pega as grandes modalidades esportivas aqui no Brasil, os clubes tradicionais praticamente já não estão mais participando, né? Você tem aí Pinheiros, Paulistano, Minas Tênis, né? E aí os clubes de futebol no Rio, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, que participam aí das atividades, né? Aqui em São Paulo, o Corinthians ainda tem algumas modalidades amadoras, né? Que participam de atividades. São Paulo Futebol Clube, que tem umas modalidades amadoras participando ainda, mas são poucos, né? Os clubes tradicionais. Na maioria das vezes, são aqueles clubes que a gente fala que é clube sem a estrutura, né? Quer dizer, é clube de estatuto e endereço, né? Ele tem um endereço, tem um estatuto e os caras fazem o clube funcionar. Te interrompendo. O esporte ficou caro. O esporte ficou caro. O nível da prática esportiva passou a ser mais exigido. Os atletas têm merecimento e querem ganhar mais. Então, custa caro. E para se organizar o esporte também custa caro. Quando a gente tinha lá atrás o nosso campeonato de botão, a gente se organizava e organizava o campeonato. Chegou o momento, vamos chamar o Zezinho, dar um troquinho para ele organizar o nosso campeonato. Aí o Zezinho começou a organizar campeonato. E aí o campeonato começou a melhorar, ele começou a querer ganhar mais para fazer isso. Então é um ciclo
normal, natural das pessoas. Quanto melhor, mais caro custa, mais caro fica. O esporte hoje de alto rendimento é muito caro. O esporte de participação hoje é muito caro. Qualquer um que vai correr na rua tem que pagar uma nota. Ir para os Jogos Olímpicos é uma nota, porque não é só mandar o atleta e o treinador, tem toda uma estrutura de treinamento, tem toda uma estrutura de passagem, tem toda uma estrutura de hospedagem. Antigamente a gente ficava em alojamento, o pessoal não se incomodava em ir para os jogos e ficar todo mundo junto em salas de aula das universidades. Hoje se constroem prédios próprios, quartos duplos, para o atleta ficar. Se você colocar um atleta de alto rendimento para ficar com 10 pessoas, ele morre do coração. Tanto é que muitas equipes não ficam na Vila Olímpica porque é um lugar comunitário. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Então, os tempos mudaram e nós temos que acompanhar a modernidade. Só que nós não podemos falar mal do passado porque era normal da época. Tá? E aí, os Jogos Olímpicos têm essas suas características. Se você olhar a história de cada jogo, todas elas têm suas características próprias. Uma das coisas, a primeira coisa que me lembra de esporte, a primeira lembrança que eu tenho de esporte, na realidade, são duas. A Copa do Mundo de 70 e a Olga Korbut nos Jogos Olímpicos de 72. A Copa do Mundo de 70, porque foi transmitida para o Brasil inteiro, ganhou, eu lembro até hoje, o gol do Petras no 4-1 do Brasil. O Petras ajoelhando e fazendo o sinal da cruz. E depois eu só lembro de esporte na TV com a apresentação no Esporte Espetacular da Olga Korbut na ginástica, o Léo José lá fazendo, esqueci o nome do jornalista da Globo, fazendo a narração com aquela voz impostada da Olga Korbut. E a partir daí começou o interesse a conhecer um pouquinho mais os Jogos Olímpicos. E garanto para você que a maioria das pessoas que gostam do esporte começaram pensando na imagem que viram um dia na televisão dos Jogos Olímpicos. Hoje, a grande maioria das pessoas que começam o esporte é a partir de uma visão da TV do alto rendimento. Por isso que é importante o apoio aos Jogos Olímpicos, a gente continuar divulgando e acreditando nos Jogos Olímpicos e resgatando a história dos grandes atletas, dos grandes feitos dos Jogos Olímpicos. Porque o Brasil tem uma memória muito curta e mesmo os nossos medalhistas olímpicos, que são muito poucos, são esquecidos com o passar do tempo. Isso é uma das coisas mais tristes que temos no nosso país, é isso, né? Inclusive atletas da modalidade, daquela modalidade, não estou nem falando de outra modalidade, daquela modalidade, atletas novos, às vezes você fala, tá lá tal pessoa, olha quem vem aqui hoje e tal, a pessoa fica te olhando e não sabe quem foi aquele atleta, né? E isso nos Estados Unidos não acontece nem a pau, né? Como se faz a história rodar, eles estão sempre relembrando, estão sempre contando, estão sempre valorizando aquele feito que foi dado, né? Então, a gente até outro dia fez uma live com o Moreno aqui do voleibol, né? A gente falar com qualquer um atleta de voleibol, com, sei lá, de 20 e poucos anos para baixo, não vai ter a mínima ideia de quem foi Moreno, não vai achar graça da sua cara a importância que ele teve, né? Para o esporte, para a nossa formação e tudo mais. Eu vou falei para o Moreno nessa live que na minha disciplina de voleibol da graduação da FMU, eu coloco sempre lá, né, pessoas que eu gostaria de homenagear, né, que fizeram um pouco da história do esporte. Então eu falo de Antônio Carlos Moreno, né, um atleta excepcional que até hoje ainda mantém aí o número de jogos, né, o jogador com o maior número de jogos pela seleção brasileira. Falo dos feitos do seu Bebeto de Freitas, né, de como ele foi importante, né, para o voleibol brasileiro. Falo do seu Paulo Russo, que foi professor durante 30 anos da FMU e que teve também a sua participação dentro o famoso boom do voleibol, né? Ele foi técnico da seleção brasileira de voleibol até os anos 80, né, até a Olimpíada de Moscou. Então, assim, a gente não pode deixar, né, essa história esquecer. Inclusive, muitas vezes cai na prova, né, o nome deles ali, justamente para que os professores... A gente pode imaginar que o praticante esqueça, mas os profissionais de educação física não deveriam esquecer, né? Os treinadores novos, seja de que modalidade for, não conhecem os treinadores antigos.
Isso era uma das coisas que mais me deixa emocionar nos Estados Unidos, quando você vai num evento lá, numa competição, num simpósio, alguma coisa, e daí chega aquele treinador, sei lá, dos anos 70, velhinho, tal, não sei o que lá, para tudo. As pessoas se levantam, bate palma para ele, né? Hoje, vou dar um exemplo de vocês aí da FMU, né? Professor Alberto Clare, professor William, os treinadores novos não sabem quem são, né? Se eles não passaram pela FMU e foram professores deles, tem treinadores que não sabem quem eles são, Nilson, né? O que eles fizeram pelo esporte nacional, né? Então, isso é muito triste. Isso é muito... Infelizmente, no Brasil, nós não temos memória, e muito menos memória esportiva, né? O Sim. Panathinaikos Clube de São Paulo tem uma iniciativa que é o Bosque da Fama, onde nós temos árvores plantadas de mais 70 atletas medalhistas ou campeões mundiais que têm que ser reverendados e têm que ser lembrados sempre. Eu ficava louco da vida quando eu dava aula aí na FMU, que eu dava aula com o Paulo Russo. Paulo Russo é meu ídolo, eu sou fã dele incondicional. E os alunos nem aí, não sabiam, não faziam nem ideia do que ele tinha feito, sendo que é um ícone do voleibol, como jornalista, como professor, como treinador de um gol, etc. Você tinha Norminha, você tem o Mortari, você tem uma série de ex-atletas, ex-treinadores que não são reconhecidos, e mesmo se forem reconhecidos, as pessoas não sabem a história deles. Outro dia tem um programa aqui da Globo que aparece lá perguntando para os atletas memória de antigamente, quem são? Outro dia colocaram a foto da Hortência. O cara não sabia quem era. Eu queria morrer, eu queria pular dentro da televisão, bater no maldito que não sabia quem era a Hortência. Hortência. E aí você seleciona um monte de gente que foi medalhista, que teve participação, e um monte de gente que foi atleta olímpico. A honra de ter sido atleta olímpico é uma coisa inesquecível. O fato de você ir para os Jogos Olímpicos já é uma coisa inesquecível. Você poder jogar os Jogos Olímpicos é outra coisa que foram pouquíssimos que tem. Aí você tem o livro da Kátia Rubio contando a história de todos eles. Nós temos que usar como bíblia do esporte, que são exemplos de superação, de treinamento, de vivência. Nós temos árbitros, nós temos o Públio aqui, que foi um dos primeiros árbitros de ginástica olímpica, a Yumi também, que foi para os Jogos Olímpicos, que as pessoas têm respeito, mas esquecem de contar as histórias pessoais deles. Eu sempre brinco que todos esses atletas têm que escrever suas memórias, contar os seus causos e publicar livros contando esses causos de bastidor para as pessoas do futuro conhecerem. E isso não acontece. Então, é muito importante a gente falar de história de Jogos Olímpicos, é muito importante falar dos aros olímpicos, do Barão de Coubertin. Tudo isso faz parte para tentar criar curiosidade. Se a gente tiver 1, 2, 3 alunos que se tornem curiosos e passem a estudar e passa a entender os Jogos Olímpicos, a gente já tem uma vitória. Porque a grande maioria hoje, infelizmente, além do nível cultural muito baixo, eles querem saber, e os nossos alunos, né? Eu fui diretor do maior curso de educação física do país, eu tinha mais de 8 mil alunos, a grande maioria quer saber de ser personal trainer, quer saber de fisiologia, quer saber de treinamento esportivo, mas esquece que tem um objetivo maior, que é a educação física. O esporte é uma ferramenta fundamental da educação física, e os Jogos Olímpicos fazem parte do esporte. Então é importante a gente resgatar o valor do esporte, a importância do esporte como ferramenta educacional e como formação do ser humano, como formação das pessoas. Não é só ir para a academia fazer exercício que vai resolver o nosso problema. Não é só ter atividade física ser objetivo que vai resolver nosso problema de saúde pública. Então, quando a gente fala que o esporte é um produto que atende o segmento de educação, entretenimento e saúde, nós temos que valorizar os 3 segmentos. E os nossos alunos têm que parar de ser obtusos, muitos deles, que só focam numa coisa, porque se amanhã ele não pode trabalhar com determinada área, ele vai morrer de fome. Então, se você não tiver cultura geral, cultura esportiva, você não segue para frente como profissional de educação física ou como profissional de qualquer área. Então, nós mais experientes, não mais antigos, temos que fazer esse discurso. Eu adoro ouvir a história do Públio. O Públio, toda vez que aparece numa live, eu assisto. Eu já ouvi as histórias dele umas 10 vezes. Eu vou ouvir mais 30 vezes. Por quê? Porque ele é um exemplo de vida. Hoje ele está lá com seus 80 anos, mas é um exemplo de vida que eu gostaria de chegar na idade dele com a vitalidade, com a característica dele, com a memória que ele tem. E é isso que nosso grupo de professores tem que defender e tem que divulgar com unhas e dentes. Por isso que eu gosto de olimpismo, coleciono, apresento, falo, para mostrar para as pessoas que existe mundo fora das academias, que o esporte tem sua importância, que se no passado nós erramos
85 anos aí o Publio, desculpa, Publio. Se nós erramos no passado, criando uma elite do esporte, esquecendo do inabilitado, né? Aí vou falar que é bullying, do gordinho, que nem eu, que não jogava nada. Hoje nós temos que perceber que o esporte consegue incluir mesmo essa pessoa, mesmo o gordinho, o descoordenado, aquele que não tem condições motoras de praticar esporte de alto rendimento, mas ele consegue jogar e consegue competir com todos os níveis. Ufa, falei. Tá bom, e nós perdemos, agora só para falar uma coisa, nós perdemos uma grande chance de mudar essa história, que eu acho que a nossa Olimpíada 2016 aqui deixou um legado muito fraco. Era um momento da educação aproveitar para trazer tudo isso, porque acho que foi um momento bonito para o Brasil, a Olimpíada aqui, apesar de todas as dificuldades, e passou, morreu, foi esquecida em 6 meses, né? Então, eu não vou entrar em polêmica, mas os interesses eram outros. Vamos deixar claro, vamos deixar só por isso. Zé, eu vou falar uma coisa, os interesses eram outros, mas a nossa classe deixou de aproveitar para fazer, independente dos interesses serem outros, deixou para aproveitar. E muita gente que trabalha com esporte aproveitou um momento de muito dinheiro para fazer um bom trabalho, não vou nem negar isso, que tentou fazer um bom trabalho, não é que gastou mal o dinheiro, mas não soube aproveitar para falar, é um momento de a gente deixar alguma coisa aqui para um legado, entendeu? É triste falar isso. Vou me empolgar de novo. Vai lá, boa. Durante 7 anos, desde a escolha do Rio para os Jogos Olímpicos até a realização dos Jogos, o CONFEF, o Jorge Stenhilber, nós brigamos para mostrar a importância educacional dos Jogos Olímpicos e cobramos qual seria o legado educacional, da importância do investimento na educação física na escola, do esporte na escola. E, infelizmente, não fomos ouvidos. Não se movimentou. O Jorge, infelizmente, nós promovemos o Seminário Olímpico todo o começo do ano e pouquíssimos participavam, pouquíssimos prestavam atenção no nosso discurso. Mas os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram um espetáculo, isso é outra coisa. Eu lembro, na época da FMU, eu era professor naquele tempo, eu virava para os alunos, vocês já foram para os Jogos Olímpicos? Aproveitem, façam um pezinho de meia, vão, nem que seja um final de semana, não precisa assistir nenhum jogo, mas vão para o Rio de Janeiro ver o espírito que é da cidade olímpica, que vocês não vão ter outra oportunidade tão cedo, porque os jogos vão ser no exterior e são muito caros. E pouquíssimos alunos se interessavam. Toda vez, muitos dos meus alunos se lembram que eu falo sempre com empolgação sobre Olimpíada e sobre Jogos Olímpicos. E eu incentivei os alunos a irem lá, assistir os Jogos Olímpicos, a conhecer o movimento olímpico, e muito poucos tinham interesse. Infelizmente, os Jogos Olímpicos foram no Brasil, foram um sucesso. Eu estava lá, participei, não sei quem de vocês foram, foi uma maravilha, foram tão bons quanto os Jogos Olímpicos de Atenas, de Londres, etc. O problema é o desvio dos políticos, aí a ladroagem, os roubos, que infelizmente aconteceram. Jorge, calma, respira. Eu tentei também, falei com um monte de gente. A minha esposa, eu ia, até porque estava trabalhando com vários atletas, né, porque eu participar, então não podia perder a oportunidade até de vê-los e estar na Olimpíada, né? E, bom, enchi o saco da minha esposa, ela pegou uma semana, e ela é médica, já foi médica do esporte, mas não tinha interesse nenhum em ir. Falou, não, o que eu vou fazer lá, aquela bagunça, cheio de gente, não sei o que lá, tal. Quando acabou a semana, ela falou, a gente não pode ficar mais uma semana? É que a gente já não tinha mais ingresso, e eu vou te falar, provavelmente foi a semana que a gente dormiu, a gente não dormiu 1 hora por noite, porque a gente saía às 7 horas da manhã, ia ver o que a gente tinha programado de ver, que tinha ingresso, era treinamento, era não sei o que e tal. Quando a gente ia voltar, aí já tinha alguma coisa passando, daí quando a gente ia ver, a gente estava andando lá em Copacabana, vendo as pessoas na rua, quando era 4 horas da manhã, a gente estava chegando para tomar um banho, dormia 1 hora, 7 horas da manhã, foi assim a semana inteira. Então, as pessoas que perderam essa oportunidade, perderam, não vão ter mais. Mas Paris está agora. Paris está aí.
Ah, mas em Paris, amigo, É. vai ter dinheiro para ir para lá, agora vai Não, ser então, e duro, com hein? essa pandemia tá fácil Agora posso guardar falar, dinheiro. Paris eu não ia, eu acho que assim, eu já adoro o Rio de Janeiro, já acho sensacional, acho que putz, estava lindo, foi maravilhoso. Já estou formando um grupo para ir para Paris. Vamos formar um Mas, grupo. pelo que eu conheço de Paris, lá eu não ia dormir. Se eu dormir uma hora aqui, lá eu não ia dormir, cara. Não preciso nem de hotel. Pode responder a Mas pergunta, Zé? Pode? Bom, o que ficou para o Brasil pós-Copa do Mundo e pós-Olimpíada? nada, Tirando as questões dos desvios, da roubalheira do governo do Rio de nada. Janeiro, Calma, é, respira, respira. ainda estou respirando. Isso não é nosso assunto. O Brasil ganhou muito. Ele tem uma geração de dirigentes esportivos, de organizadores de eventos que tem capacidade internacional de organizar eventos, de eventos que são reconhecidos no mundo. A Copa do Mundo, apesar de ter um monte de elefante branco, o Brasil entrou na era das mega arenas esportivas, que, se bem administradas, conseguem gerar dinheiro. Então, pode falar da Arena Corinthians, que, querendo ou não, ela daria lucro se fosse bem administrada. Mas você tem aí o Allianz Parque, que não fez parte dos Jogos Olímpicos, e você tem uma série de modernização de arenas do futebol que levou o Brasil a outro nível para o futebol brasileiro, que é um produto de entretenimento. O Rio de Janeiro tem instalações esportivas. O problema não é o que o legado deixou. O problema é que o dinheiro que era para manutenção do legado foi roubado, foi desviado ou foi cancelado. A gente tem informações de bastidores, por exemplo, o ginásio lá do handebol, que era para ser desmontado e virar escolas, tinha-se previsto no orçamento verba para se desmontar e se levar virar 4 escolas. Nos bastidores, uma grande autoridade política, como estava acabando o dinheiro, falou: não, tira esse dinheiro aqui, isso é problema do próximo governo. Consequentemente, está lá o ginásio montado, hoje sai mais caro sai mais barato construir uma escola nova do que desmontar o que foi feito lá para construir em outro lugar. Então, o problema não foram os Jogos Olímpicos. Isso não foram os Jogos Olímpicos nem aqui, nem em Atenas, nem em nenhum país. O problema são gestores esportivos ou gestores políticos do evento. Esportivos não, Os gestores políticos do evento que acabam desviando e acabam se esquecendo do pós-evento, que é uma obrigação que o Comitê Olímpico Internacional cobra. Até hoje, o Comitê Rio 2020 tem uma série de dívidas que o Ricardo Trade, nosso amigo Bacalhau, está tentando pagar, está tentando viabilizar. Por quê? Porque o dinheiro que estava previsto no orçamento, dos entes que iam pagar a conta, deram para trás. Ah, mas o Brasil não tem que pagar a conta. Ótimo, então não entrasse, não assinasse os contratos. Agora, isso acontece no mundo inteiro. Nós temos legados aos trancos em Atenas, por exemplo, me dá dó no coração ver como o Centro Olímpico foi abandonado. Poucos são os exemplos de arenas olímpicas que estão sendo bem utilizadas, que estão sendo bem aproveitadas. Até por isso o comitê... na Inglaterra está o complexo olímpico, está maravilhoso. Em Barcelona também foi super bem. Sim, Sydney também está bom, mas tudo isso é questão de planejamento. No Japão vai ser bem utilizado, garanto. O problema, Nilson, é planejamento. Então, por exemplo, o Sydney, o Parque Olímpico de Sydney tinha um planejamento, deram uma escorregadela e hoje já é um sucesso. Então, tudo isso é planejamento, é gestão, é questão política, que se as pessoas são sérias, conseguem fazer um bom trabalho. O grande problema aqui que acontece muitas vezes, e isso acontece com muitos gestores nossos, é que eles se preocupam em gastar dinheiro com a obra, fazer o ginásio, fazer a construção, que tem visibilidade, mas esquecem de prever manutenção, esquecem de prever os recursos humanos que vão usar aquelas áreas. Então, o Brasil hoje tem, eu não sei quantas pistas de atletismo, só a pista, porque não tem vestiário, não tem implemento, não tem professor para dar aula, e aí quem paga isso? Aí vira um problemão. O Ismar aí está falando que o cubo d'água virou piscina pública, sempre se achei. Não só virou piscina pública, agora vai estar sendo usado para os Jogos Olímpicos de Inverno. Então tem que ser multiuso. Aí é uma questão de competência técnica e recursos financeiros para fazer isso. Bom, eu vou falar para você, eu tive no Canadá numa instalação que foi dos Jogos da Commonwealth, né, da comunidade britânica, e era uma piscina pública, só que são 2 piscinas de 50 metros, uma do lado da outra, que elas foram repartidas em 4 piscinas de 25,
e que hoje servem para as 4 modalidades aquáticas, né? Então, você tem uma piscina, 25 metros de uma piscina, com uma profundidade de 5, 6 metros ali, onde tem saltos ornamentais de um lado e nado sincronizado, nessa piscina de 25. No outro pedacinho, essa mesma piscina de 25 tem uma profundidade de 1,20 m, né? É óbvio que para natação ela só serve para treino, né? Porque quando você abre a divisória entre essas duas piscinas de 25, ela se torna uma de 50, você vai ter as raias normais para você poder fazer uma competição, mas a profundidade fica prejudicada, né? Metade da piscina tem 1,25 m, a outra metade tem 5 metros de profundidade. Agora, a outra piscina, que é uma piscina oficial, né, com 2,10 metros de profundidade, ela é dividida, de um lado fazem natação com 25 metros, do outro lado fazem polo aquático com outros 25 metros, né? As divisórias são divisórias de fibra de vidro que você enche de água, elas afundam e fazem essa divisão entre as piscinas de 50 metros. Quando você não precisa, né, dividir, você precisa da piscina inteira, você tira a água né, bombeia a água de dentro dessa estrutura, a estrutura fica leve, eles levam para a borda, carregam para o lado de fora. Quer dizer, quando eu visitei isso, eu falei assim, gente, basta ter uma inteligência na hora de construir, Zé, né? O Centro Paralímpico Brasileiro é um exemplo. Aquilo é um paraíso, é uma maravilha o Centro Paralímpico Brasileiro, o trabalho que tem sido desenvolvido lá é espetacular, tem competição dia e noite, tem alojamento, tem piscina grande, pequena, ginásio, tudo maravilhoso. Só que tem um diferencial. Conseguiram, o Misael, o presidente atual, foi muito inteligente e conseguiu colocar na lei recursos para se manter o centro, que custa caro. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: tudo que se constrói no país, quem vai pagar a conta depois? Né? A construção é fácil, o problema é a manutenção, que normalmente é de 10% a 20% do valor da obra, e recursos humanos para ter atividade. Eu, numa pista de atletismo, adoraria ter atividade dia e noite. O problema é eu ter dinheiro para pagar professor, pagar CLT, pagar material, pagar transporte dos alunos, pagar alimentação, para ter atividade todo dia e noite. E a manutenção da pista, que em planejamento estratégico tem que se prever, depois, quanto se gasta de cloro, quanto se gasta de água, quanto se gasta de tudo. Esporte, obra, a manutenção é cara. E se você não tem manutenção, vira sucata. O que me dói no coração é a Vila Olímpica, o Centro Olímpico no Rio de Janeiro, está virando sucata. Tirando o Maria Lenk, que está sendo administrado pelo Comitê Olímpico do Brasil, e está fazendo um trabalho espetacular, é um grande centro de treinamento, tem laboratório olímpico, mas ainda está num potencial que pode ser aumentado, mas que depende de recursos financeiros. Outros ginásios dá dó. Você vê o Velódromo do Rio de Janeiro, que é um dos melhores do mundo. A última visita que eu fiz, foi um ano atrás, estava dando nó que tinha pego fogo e não tinha dinheiro para consertar o maldito do telhado. Você pega o ginásio de tênis, dá dó, uma quadra de tênis daquele nível, um estádio de tênis daquele nível abandonado, sem competição. Tudo isso existia teoricamente um planejamento que após os Jogos Olímpicos o Brasil iria atrair eventos internacionais. O problema é que mudou-se a política e os novos governantes estavam quebrados e não querem fazer isso. O esporte de alto rendimento foi escanteado. Olha, e hoje nós estamos com o Pires na mão. Posso estar cometendo um pecado falando isso. Mas não vou deixar de falar. Os jogos foram feitos na cidade errada. Se não tivessem tido jogos no Rio, o Rio estava sucateado. Não sei se você não sei se você lembra, São Paulo concorreu com o Rio de Janeiro. São Paulo concorreu com o Rio de Janeiro. Internamente. São Paulo tinha muito mais condição de realizar os jogos. Só que São Paulo não é uma cidade turística, é uma cidade de negócios. Aí você chegou onde o Nilson quer chegar. E o Rio de Janeiro é a segunda capital do Brasil. Só lembrando, se não tivesse investimento no Rio de Janeiro, os problemas que o Rio de Janeiro tem hoje teriam acontecido muito antes. Então, a gente sabe dessa realidade. Temos colegas nossos que estão divulgando, o Alberto Mãe agora vai colocar lá o dinheiro que foi investido. Infelizmente, o problema não são os jogos, o problema não é o esporte. O problema são as pessoas que geriram de forma errada e de forma pessoal. Então, um bom gestor tem que... E isso é uma coisa que o olimpismo gosta bem, né? Nós temos que ser exemplo, nós temos que dar o exemplo.
Os Jogos Olímpicos são para isso. Eu quero passar o filminho, não esquece disso. Tá então, bom. Vou passar já. Não, peraí, Wilson. Eu não, só vou Zé. Falar. Não, vou falar algumas coisinhas, porque eu sei que a gente tá do Rio, Zé. Foi maravilhoso, cara. Sei lá. Sossega um pouco, Nilson. Se os caras fizeram tudo errado, se os caras roubaram, quer dizer, eles não roubaram depois, eles vinham roubando antes, e todo mundo sabia. Ninguém fez nada, todo mundo ficou de boca calada, porque estava todo mundo se beneficiando dessa porra. Então agora, não adianta reclamar. Essa é a verdade. As confederações, os atletas, os técnicos e assim por diante. E eu faço uma lista aqui. Então, fim de papo. Tinha que ser no Rio, porque lá foi maravilhoso. Fim. Agora, se os caras roubaram antes, roubaram durante e roubaram depois, brasileiros, estamos nós, trouxa aqui, votamos nos mesmos caras e estamos aí, dando uma cara a tapa. Bom, continua. Respira. Agora eu vou falar que nem eu falo pro Jorge. Respira, calma. Então, vou falar aqui em termos de beleza, não tem o que supere a Cidade Maravilhosa, né? Sabe disso quem foi até o Cristo Redentor e olhou lá de cima, porque é uma visão de você perder o ar, né? As pessoas podem não acreditar, mas é por isso que está aí entre as 7 maravilhas do mundo moderno, né? Então, a gente não pode deixar isso de lado, realmente é um lugar maravilhoso. Acho que se fosse como está se bolando para o futuro, que uma sede olímpica pudesse estar em 2 cidades, o melhor panorama seria você ter Rio de Janeiro e São Paulo como sedes da Olimpíada no Brasil, né? Algumas modalidades sendo realizadas no Rio de Janeiro, que seriam perfeitamente colocadas, por exemplo, aquelas que estão lá no Parque de Deodoro, que depois ficaram na mão do Exército, né, e que eles sabem dar manutenção aos espaços, principalmente porque as modalidades também são usadas pelos militares, né, e você pega essas todas ligadas à água, né, então vela, remo, surf, maravilhoso, perfeito, espetacular, tal. Uma ou outra precisaria ser estudada, né, com melhor empenho aí, por exemplo, as pistas que ficaram de atletismo lá no estádio do Engenhão, né, e que hoje serve só para ser passarela de jogador de futebol com chuteira para um lado e para o outro, é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, sim, aí você pega aqui em São Paulo, você teria muito mais condição para que algumas modalidades como é que assim, se mantivessem como legado, tá? Deixar claro isso, né? Se mantivesse como legado. Mas, como disse o Nilson, que já foi, né? Nós, naquela época, né, enxergávamos as coisas de outra forma, né? Muita gente levou vantagem em cima disso, né? Ou politicamente, ou financeiramente, ou esportivamente. Maravilha. Eu vou só colocar a prova que eu estive lá. Só quero dizer uma coisa. Estivemos juntos nos Jogos Paralímpicos, né? Eu e o professor Hélio Rubens, viajamos juntos aí pelo voleibol paralímpico, ficamos lá uma semana. E os Jogos Paralímpicos, assim, não deveram nada com relação à organização aos Jogos Olímpicos. Foi excepcional, foi maravilhoso. O apoio do público, né? Eu estive numa arena de voleibol paralímpico, com 8.000 pessoas assistindo o voleibol paralímpico, e eu vou falar para você que, assim, foi de uma emoção completamente maluca você poder ver aquela rapaziada que a gente conhece a história, a gente conhece por que eles se tornaram paralímpicos, né, por conta dos acidentes, da recuperação de vida e tal, e de repente você ter 8.000 brasileiros ao vivo lá gritando Brasil, 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 aquilo faz o coração da gente realmente bater muito mais forte, e, assim, inesquecível, né? Inesquecível. Não vai ter outra, né? Quem viu, quem não viu, não verá mais, né? Pode ter os países, mas não com o povo brasileiro em volta da rapaziada. Só para deixar uma coisa clara aqui, eu, desde o dia que teve as eleições para os Jogos Olímpicos no Brasil, torci muito para que não fosse. O dia que o Brasil ganhou, eu falei, puta, que bosta que vai ser no Brasil. Aproveitei, para mim, profissionalmente foi bacana, foi lindo ter estado lá, mas continuo ainda com a mesma ideia que eu tinha antes. Eu acho que se não tivesse sido no Brasil, teria sido melhor para o esporte nacional. Essa é a minha opinião. Eu vejo muitas falhas, mas isso é um assunto para outro dia, tá? Eu acho que houve uma corrosão. Agora nós estamos preparados para o filme do professor Jorge. Da alma das pessoas por causa das Olimpíadas aqui no Brasil, que
a gente está sentindo agora o problema, mas isso é um assunto para outro dia. Os filmes do professor Jorge que serão Estou colocando só a participação da Solange aqui. Professora Sandra Caldeira, minha querida Sandra Caldeira, colocou aqui, em função da pandemia, no meu querido, que o nível técnico será inferior. Sandrinha, nós já tínhamos discutido isso logo no começo da live, talvez você tenha perdido, a gente só vai recuperar rapidamente aqui. Nós acreditamos realmente que o nível técnico vai ser difícil, né, para essa Olimpíada 2021, vai ser inferior ao que foi apresentado em 2016, mas é aquela história, do mesmo jeito que a gente acredita que vai ser difícil, vai ser uma surpresa. Pode aparecer lá grandes recordistas mundiais no meio de um monte de gente que não está conseguindo nem fazer o que deveria fazer, né? Então é aquela história, com certeza em algum lugar desse mundo alguém conseguiu manter o seu planejamento de treinamento, né? De forma individual, de forma isolada, num país que respeitou aí, né, distanciamento. A gente pega exemplos como a Nova Zelândia, né, que praticamente não teve um problema sério com pandemia por lá, porque se preservou, se fechou, né? Então, assim, chega na Olimpíada, a delegação da Nova Zelândia, com certeza, vai ter algo diferenciado para mostrar ali nas Olimpíadas, né? Países que nem o nosso aí, que virou, né, o famoso exército de Branca Leone, né? Cada um corre para um lado, cada um faz não sei o quê, e não é por falta de organização, mas é porque motivos, né? Aí vamos ter que parafrasear Jânio Quadros, né? Forças ocultas fazem com que as coisas se transformassem nisso que a gente está vendo agora, e não vale a pena a gente perder tempo discutindo. O que acontece? Fica aquele ponto de interrogação, né? A Seleção Brasileira de Voleibol já faz um tempão que não se reúne, né? Tem jogador jogando no exterior, tem jogador jogando aqui no Brasil, Superliga e tal, mas não consegue se reunir. Vai se reunir, lógico que agora, né? Na prévia para os Jogos Olímpicos, mas eles estão há quase um ano sem participar de nada, sem jogar juntos, sem nada. Então, a força do conjunto vai ser bem menor, né? Treinar agora, eles vão treinar para lá. Agora, é uma surpresa. Pode ser que isso seja ruim, pode ser que seja bom, né? Ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer, tá? Jorge, seus filmes para a gente poder encerrar, por favor. Sim, senhor. Só um depoimento. Eu estava descendo a 23 de maio, indo para uma reunião do CONFEF, ouvindo o radinho, quando foi anunciado que o Brasil ganhou a sede. Eu acho que os caras pensavam que era louco, porque o que eu gritei, o que eu buzinei, o que eu fiz de festa, não está no gibi. Por quê? Porque eu sou o eterno otimista. Apesar de tudo, era um sonho realizado. Agora, os desvios, infelizmente, a gente sabia que ia acontecer. A gente discutiu muito, brigou muito para ser bom, mas não foi para não haver esses desvios. E perdemos uma oportunidade, mas vamos em frente. Vou passar aqui um resuminho. Por que os Jogos Olímpicos são tão importantes? Deixa eu pôr aqui, share. Compartilhar áudio. Enquanto você está colocando, a Solange tocou no assunto aqui a respeito das equipes brasileiras que não puderam nem viajar para os pré-olímpicos, né? Nem se classificaram porque foram proibidos de ingressar no país. Está passando.
129cm mark. Now you will try for a new world record. Je le vois plus ordonné que symétrique. J'ai bien entendu qu'il a gagné la course. Robert Beeman jumps and makes sports history. Mais um, peraí. Cadê? Você que fez essa compilação aí todas? Não, esse é do Comitê Olímpico Internacional. Tá. Esse é o vídeo que está no Olympic Canal. E tem outros, né? Eu não canso de assistir esses vídeos. É muito legal. Ó, mais um agora para relembrar. See beyond that horizon, and no one knows this road or where it's gonna lead. But there's one thing that's for certain: we'll make it through if you were here with me. Never would have thought I could win this battle. I was left for dead, every hope in tatters. You came along, you brought me back to life. 'Cause we can touch the sky. We can touch the sky. 'Cause it ain't love, it ain't fear, it's only kept us here. We'll touch the sky. We'll touch the sky, touch the sky. I wasted so much time trying to find a meaning. I never looked up, I couldn't seem to turn around. And then you crashed in and you gave my life a reason. You picked me up so high, my feet won't touch the ground. No, 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 never would have thought I could win this battle. I was left for dead, every hope in tatters. We're gonna set the world alight tonight. 'Cause we can touch the sky. We can touch the sky. 'Cause it ain't love, it ain't fear, and it's only kept us here. We'll touch the sky. We'll touch the sky, touch the sky.
Professor Hatzidakis. Sim, senhor. Deixa eu descompartilhar aqui. Cadê? Como descompartilha? Ah, não, peraí. Eu te ajudo. Aí. Vamos ter que encerrar. Realmente não estamos com horário para lá de estourado, né? Já tomei umas duras aqui, mas o que acontece? Só tenho a agradecer aí tua participação. Realmente foi bacana hoje a nossa discussão. Eu queria que nós pudéssemos agora encerrar o nosso programa com, não digo 1 minuto de silêncio, mas ficarmos aqui, nós três aqui, pelo menos em respeito ao professor Álvaro aí, que é o nosso homenageado, né? Uma homenagem póstuma muito simples, mas que a gente possa, pelo menos fazer alguns momentos de silêncio aqui antes de sair, né? E só tenho a agradecer a sua participação, foi sensacional. Pessoal aqui participando, agradecendo bastante as participações aqui que foram feitas, né, no chat. Ismar, meu querido, aquele grande abraço para Hélio Rubens, professor Nestor Públio, faz parte da história da educação física do Brasil, não é mais São Paulo, é Brasil mesmo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Solange, agradeço muito a sua participação. Os nossos queridos alunos aí da Educação Física, né, da FMU, que participam aqui com a gente, né, Sandra Caldeira, nossa, a dona da estatística do voleibol mundial, né, quando eu falo isso, quem conhece sabe, né, a importância que a Sandra tem aí para a estatística mundial. Gente, é muita gente para agradecer. Eu estou com medo de esquecer nomes aí de amigos nossos, né, que estão sempre participando. Mas agora, realmente, para a gente encerrar, eu gostaria que nós ficássemos pelo menos 20 segundos aqui em silêncio em homenagem ao professor Álvaro. Ele estaria participando hoje, estaria curtindo esse papo também. Álvaro, um beijo. Onde estiver, né, Álvaro? Um beijo para você também, cara. Maravilha. Seguimos em frente, então. Com as bênçãos de Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado pela aula nessa tarde aqui. Foi muito bom. E assim que passar essa loucura toda, vamos se encontrar aí nesse apartamento aí em Santos, de frente para o mar, tal, tomar uma cervejinha. Estão convidados. Gostei do lugar. Vamos pular da varanda, vamos pular da varanda dele. Pronto. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tá, vamos encerrar com a vista aí da tua varanda? Vamos? Deixa eu ver se a gente consegue encerrar. Acho que não consegue encerrar. Tá bom. Tchau, Nilson. Beijo para vocês. Tchau. Vamos lá. Vamos até a próxima, moçada. Aquele abraço.